Retiro 2025, Easy Bangu, Easy Niterói, olha quem está aqui de Niterói, Easy Imbariê, pastor Hamilton Rafael da Cunha. Que prazer poder, depois do culto desse segundo dia da manhã, poder fazer essa entrevista, conversar com você um pouquinho. Que prazer gigantesco. Muito feliz de poder ter esse privilégio. Demais. Bom demais. O céu desceu, né? O céu desceu, tá baixinho. Eu estou muito feliz de estar aqui. Já é o 4º ano que eu estou aqui junto com vocês. Assim, cada ano tem sido surpreendente. Uma novidade. Com Deus a gente caminha em novidade. Então, assim, é muito bom mesmo participar da comunhão dos irmãos, participar desse renovo que está acontecendo, de ver a nova geração chegando, de ver pessoas novas também vindo, se surpreendendo com a organização e com tudo que está acontecendo, principalmente com a presença de Deus, que tem sido assim maravilhosa. Cada culto, uma palavra tem complementado a outra. É verdade. E assim, falar com o pastor Hamilton Rafael, não tem como não mencionar o pai dele. Pastor Hamilton, original. Esse é o filho. E aí, assim, eu aprendi uma coisa com teu pai, que todas as vezes que eu posso, eu replico, eu falo para todo mundo, porque é uma coisa de vida, de prática, do dia a dia. Uma certa vez, num encontro de jovens, eu era jovem, né? E aí, ele deu uma pausa, assim, no momento que nós chegamos, não sei se você vai lembrar disso, foi num sítio bem bacana que vocês fizeram um encontro. Depende de que ano foi isso aí, velho. Você tinha pouca idade, tenra idade. Resumindo, ele falou o seguinte, olha, nunca use toda a liberdade que te derem. Eu aprendi isso, mas entrou no meu peito assim, e o exemplo que ele deu foi o seguinte, se você chegar na casa de alguém e a pessoa falar, entre, fique à vontade, ela te deu toda a liberdade, mas não é para você usar toda a liberdade. Você entra, se assenta na sala e fica ali. Você não vai na cozinha, você não vai abrir a geladeira, você não vai entrar no quarto e invadir a privacidade da pessoa. Você não está usando toda a liberdade que foi dada para você. E aí, antes de começar, eu queria só fazer essa memória aqui ao nosso grande pastor Hamilton, seu pai. É muito bom. Quando a gente caminha em sabedoria, buscando a sabedoria do alto, a gente caminha também em princípios. E isso perdura gerações. É por isso que a gente está mencionando não só o meu pai, como outros grandes nomes que a gente menciona aqui na igreja. Por que a gente está sempre mencionando? Porque foram homens que caminharam em sabedoria. E quando você caminha em sabedoria, aquilo não para em você. Porque Jesus não trabalha somente em você, mas ele trabalha perpetuando nas gerações. Você planta e você colhe. Mesmo que você não esteja vendo toda a colheita. Hebreus fala sobre isso. Os heróis da fé, eles não viram toda a colheita acontecendo. Mas eles plantaram e colheram certa vez, só que a colheita foi muito maior do que as suas próprias vidas. Isso é maravilhoso. Muito bom. O texto que você trouxe hoje, Rafael, foi sobre a mulher samaritana. E é direito do pregador dar o título para a mensagem. Que título você daria para a mensagem de hoje? Eu tenho alguns títulos. Tem alguns títulos, mas assim, eu vejo que é assim, Jesus como resposta. A resposta de Jesus às necessidades humanas. A resposta de Jesus para aquilo que muitas vezes, para nós, não tem mais jeito. Aquela mulher, assim, ela estava de uma maneira vivendo hoje o que muitas pessoas vivem e elas vão e voltam na mesma situação. E para elas acabam se esvaindo, acabam perdendo as forças. Mas Jesus traz uma resposta e traz uma solução de vida. Algo que não vai acabar, não é momentâneo, algo que é duradouro. Jesus traz novidade em todas as vezes que ele vai falar com a gente. Hoje não foi diferente, usando o pastor Hamilton Rafael. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a mensagem que foi ministrada hoje, aqui no segundo dia do Retiro 2025, vai lá no YouTube. Easy Bangu, YouTube, você pode ouvir essa mensagem e outras na íntegra. Aí você pode parar, anotar, ouvir de novo, porque é impressionante. Jesus é intencional, foi uma das coisas que o pastor Rafael falou aqui. E na intencionalidade de Jesus, ele quer que você, ao assistir esse vídeo, possa se interessar, porque ele se importa com você, e foi o tema da mensagem. Ele se importa com você, ele saiu da rota dele para entrar no seu caminho. Não é Verdade. Isso? Jesus é maravilhoso e ele nos ensina com cada detalhe. Macro, né? Jesus é amor, Jesus é maravilhoso, mas Jesus ele é tão tremendo
e ele tem uma infinidade de atitudes, de ensinamentos, para que a gente possa viver melhor a nossa vida. Mas não é simplesmente melhorar um aspecto da nossa vida, é transformar realmente. Aquilo que aquela mulher viveu foi uma transformação. Ela, na sua dor, naquilo que ela tinha de mágoa, naquilo que ela tinha de luta, muitas vezes a gente não quer voltar nesse lugar de dor, mas Deus trata ali. Porque o que eu falei foi que é o seguinte, muitas vezes, quando na nossa vida a gente vê que nós temos algo de talento, algo que é muito bom, é muito fácil a gente usar aquilo. É muito fácil eu usar algo que eu já tenho, que é um talento dado por Deus. Mas muitas vezes Deus, ele fala isso com Paulo, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a gente expor essa fraqueza, expor aquilo que a gente tem de limitação, é muito difícil. Mas é aí que o nome dele é glorificado. Porque se eu só trabalho naquilo que eu sou bom, é na força do meu braço. Então, se é na força do meu braço, muitas vezes Deus não vai ser glorificado. Sou eu, é o meu nome que está sendo engrandecido. Então, quando Deus pega uma pessoa e todo mundo está vendo, meu Deus, aquela pessoa não tinha condições, mas foi Deus que fez na vida dela. Aí não tem jeito. Deus é glorificado, o nome dele é exaltado e a glória dele ele não dá para ninguém. Sua provisão, foi o que você falou. Sua provisão é diferente aí já é o do terceiro propósito. Ponto. É. Diferente do Primeiro propósito. eu falei que Jesus é intencional. Jesus é intencional nas coisas que ele faz. Ele foi para lá, ele decidiu e tudo, enfim. A maneira como que a gente vive a nossa vida tem que ser intencional. Eu não posso viver a vida de qualquer maneira. Um cristão não pode viver a vida de qualquer maneira. Ele tem que ser intencional na criação dos filhos. Ele tem que ser intencional em tudo que ele faz. Através disso, eu não perco a sensibilidade. Porque se eu vivo de qualquer maneira, eu vou sendo influenciado por esse mundo e a sensibilidade eu não tenho mais. Sensibilidade de cuidar de vidas, sensibilidade de voltar ao Senhor, sensibilidade de ter ali uma dedicação ao Senhor dia a dia, perseverança. E aí, a partir disso, quando eu não perco a sensibilidade, a minha visão se alinha com a visão de Cristo. Uau. E aqueles discípulos que estavam ali, aqueles discípulos, estou falando muito rápido? Não, tá aqueles ótimo. discípulos que estavam ali, eles estavam perto de Jesus. Mas a visão deles não estava alinhada com a visão de Cristo. Por quê? A visão deles era para provisão. A visão de Cristo era para o propósito. Eles foram buscar alimento. O alimento deles supriria ali? Supriria. Mas Jesus, por causa do propósito, ele conseguiu um alimento muito melhor, que era alimentar toda uma cidade, e foi o que eu falei. Ele também foi alimentado fisicamente. Eu falei que a gente não tem como a gente viver em jejum a vida eterna. Mas nosso corpo ainda não foi glorificado. E mesmo glorificado, Jesus ainda comeu. Então, aqueles que acham que não vai ter comida... Ó, isso tudo na íntegra, no YouTube da Easy Bangu, tá? Para terminar, pastorzão, para terminar, você falou uma coisa também muito séria. Jesus está com sede. Meu Deus. Uau, isso é muito forte, Jesus está com sede. Aí a pergunta que fica, será que a gente tem água para servir Jesus? Isso é muito profundo, isso é um seminário. A gente tem que entender o significado disso. Jesus, ele pediu água primeiro à mulher samaritana. Estrategicamente. Ele pediu água primeiro. Estava dizendo no texto que ele estava cansado. Ele ali, em sua figura humana, ele tinha sede, claro. Claro que ele mostra que a sede maior, e é isso que a gente falou, a sede maior não é a sede de alimentar o meu corpo, mas é uma sede de fazer a vontade de Deus. Uau. E Jesus mostrou para aquela mulher, e mostrou para a gente hoje. Aquela mulher já não está aqui mais hoje entre nós. A palavra de Deus, ela quer trazer significado para a minha vida, para a tua vida, para você que está assistindo. Qual o significado que eu vejo de Jesus pedir água primeiro? É porque Deus tem sede. Como que eu vejo isso? Quando ele explica depois que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem assim como tal, em espírito e em verdade. Não é no lugar, não é em outro, cara. É em espírito e em verdade. E para isso eu tenho que ter sede de Deus, porque ele não tem falta de água, não tem falta de vinho novo, mas eu preciso me preparar. E eu preciso buscar. Senhor, se eu, muitas vezes, num tempo de esfriamento que a gente está vivendo, num tempo de o amor se esfriando por causa da iniquidade, mas existem 7 mil, como a gente falou, existem muitas pessoas que estão dedicadas e a gente precisa pedir, Senhor, eu quero ter essa sede, eu quero ter essa fome, eu quero buscar mais ao Senhor, porque Ele vai responder. Então, ó, usando também mais uma frase sua, diretor, só mais um pouquinho, tá? Você falou que quando a pessoa dá menos de 10 mil passos, é sedentária.
Quando a gente Eu não tô vai... com essa fonte aqui agora, mas eu li sobre isso. Quando que a gente vai entender que a gente perdeu o sedentarismo dentro do evangelho? Tem uma resposta prática igual aos 10 mil passos para o sedentarismo físico? No evangelho a gente tem uma resposta para menos de Sim, X para a gente estar sedentário no Assim evangelho? como... Desculpa, pastor, interromper. Por quê? Tem gente que está ouvindo a gente do outro lado que não está entendendo tudo. Mas quando a gente vai falar de saúde, de esporte, de sedentarismo, a pessoa aguça. E aí eu queria jogar isso dentro do que a gente está falando aqui. Hoje tem sido uma cultura muito legal nos cristãos de voltar a cuidar do corpo. A gente tem pastores aí renomados que estão em alta, que têm mais exposição, que têm falado muito sobre isso. E eu acredito que o Espírito Santo tem trazido os cristãos a esse entendimento, de cuidar também do corpo. Isso é muito importante. A gente muitas vezes negligenciou isso e... Ganhou fama de que come demais, só come. É verdade. Mas a gente precisa entender também que nada é do nada. Não é instantâneo. Então não adianta você querer sair do sedentarismo, seja físico ou seja espiritual, achando que você já vai ler a Bíblia toda em um dia, em uma semana. Não. O que Jesus mostra é que a perseverança e a constância são muito mais importantes do que aquilo que você faz um dia só. Não adianta eu fazer um dia só para o Senhor e eu não perseverar, eu não ter constância. Então, se a gente começa mudando os nossos hábitos, mudando o hábito de você ter aquele devocional, de você praticar algo para o Senhor, seja fisicamente, seja, a gente denomina espiritualmente, mas tudo é espiritual. Porque Paulo diz que comer e o beber também são espirituais. Então, a gente não deve separar. Agora eu estou falando como Rafael espiritual, agora é o Rafael. Não, tudo é espiritual. Então, a gente tem que entender isso. E é dia a dia, é constante, é crescendo, porque cada vez que a gente vai crescendo, Deus vai nos ajudando, vai nos revelando mais, e é assim que a gente sai desse sedentarismo espiritual e o sedentarismo também físico. Eu vou ousar dar uma dica aqui para sair do sedentarismo. Não sei se eu vou acertar, o pastorzão está aqui do meu lado, ele pode me corrigir. Está livre para me corrigir. Mas uma sugestão é, nós temos muitas igrejas espalhadas pelo Rio de Janeiro, Brasil, que vai alcançar Brasil, né? Então, pelo Brasil inteiro você tem muitas igrejas. Então, acho que sair do sedentarismo é você fazer pelo menos uma visita no domingo pela manhã a alguma igreja. Ou à noite. Alguma igreja que você vá lá, eu acho que você começa a sair do sedentarismo cristão, ou gospel, ou espiritual, como você queira entender. Então, a sugestão é, procura uma igreja evangélica que vai falar de Jesus autenticamente. Sim. A igreja, ela vai te direcionar, vai ajudar a aumentar essa chama que começa. Porque se a pessoa está indo na igreja, porque ela teve um desejo. E essa chama vai aumentar através da comunhão e tudo mais. Só que não fique só nisso. Por quê? Jesus, quando falou sobre oração, ele falou que a gente tem que entrar no nosso quarto. Ou seja, ele quer uma intimidade contigo. A gente muitas vezes coloca um Deus distante, de barba branca, sentado no trono, tão distante. Mas Deus, ele se revela perto de nós. Então, aonde você estiver aí, é tempo de você falar com o Pai. E é simplesmente, ele falou, Pai Nosso. Não é meu, não é seu, é Pai Nosso. Fale com teu Pai agora nesse momento. É apenas você entrar no seu quarto. E o Pai que já te vê em secreto te recompensará. Então, é esse dia a dia, é essa intimidade, é você sabendo que na promessa dele ele diz, estarei convosco todos os dias da sua vida. Ou seja, se eu acordo e ele já está comigo, não custa eu falar com ele, não custa eu falar com o meu Pai, com aquele que está junto de mim, aquele que quer o meu bem. O véu foi rasgado, isso já é uma outra história, né? Amém. E vai ficar muito longo a nossa conversa. Você quer prolongar essa conversa aí. Ó, se você gostou desse bate-papo, fica aqui mais uma vez a sugestão. Vai no YouTube da Easy, você vai ver essa mensagem na íntegra, inteira, igual eu falei, porque é o que eu faço. Eu paro, eu escuto de novo, eu volto, dou lá os 10 segundos, entendo, pergunto para mim mesmo, é isso? Caramba, revelação, anoto. Então faça isso. Retiro 2025, Easy Bangu, Easy Niterói, Easy Imbariê. Muito bom falar com vocês.